O juízo não é um dia de reencontro. A Bíblia diz que vai ser um dia de tristeza, de angústia. A Bíblia diz que naquele dia é um dia de terror. É quando o ser humano que existiu na terra, desde Adão até os que estiverem vivos no dia do juízo, aqueles que ainda vão nascer nas gerações futuras, que não forem salvos, eles comparecerão para prestar conta dos seus pecados. E hoje nós, os pecadores, estamos ouvindo a pregação do Evangelho e aprendendo o que fazer para ser perdoado dos pecados. Mesmo que Deus nos perdoe, nós não deixamos de ser pecadores. Porém, tem duas qualidades de pecadores na terra: os pecadores perdoados e os pecadores que ainda continuam na prática do pecado. E para estes que vivem na prática do pecado, é que vem a pregação da palavra de Deus para chamar a pessoa ao arrependimento. Como nós acabamos de ler na Bíblia, porque Deus amou o homem de tal maneira que ele deu. Ele não emprestou nem alugou. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crer não morram, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. A vida do homem não acaba com a morte. Ele vai continuar existindo após a morte, ou no céu ou no inferno. Ou que a pessoa acredite, ou que a pessoa não acredite. É aí onde vem a questão do crente. Porque o crente vai ouvir a palavra de Deus e ele vai tomar uma decisão de obedecer a Deus. Agora, amados, deixa eu falar para vocês, evangélicos, pessoas católicas ou não católicos. Deus não me recebe porque eu seja bom. Deus não me perdoa porque eu faça caridade. Deus não vai me perdoar por eu ser um pai de família, por você ser uma mãe de família, por você prestar favores, dar esmola, ajudar os necessitados. Não, porque a Bíblia diz que por obras ninguém é salvo. Obra não salva. É um dever meu como cidadão na terra ajudar o meu próximo. É um dever meu ser um bom pai, um bom marido. É um dever meu ser um bom vizinho. É um dever meu. Se eu não fizer isso, fizer coisa errada, a polícia me pega e me dá uma pisa. Não é assim? Então, amados, é um dever de todo ser humano. No dia do juízo final vai dizer: "Ô, fulano, rapaz, quantos anos, que bom te ver aqui." É isso que as pessoas pensam que vai ser. Por isso as pessoas inocentes dizem assim: "Adeus, fulano, até o dia do juízo final." Mas no dia do juízo final, eu estarei assistindo, mas não no juízo final. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia do juízo final, vai estar somente os perdidos. Aqueles que nasceram na terra, cresceram, foram pré-adolescentes, adolescentes, jovens, se tornaram adultos, geraram filhos, casaram, enriqueceram, foram ficando velhos, envelheceram, adoeceram e morreram. Porque entenda uma coisa: todos nós que estamos aqui nesta noite, a cada dia que passa, nós estamos morrendo um pouco. A Bíblia diz que Deus diz para Adão e Eva: no dia que vocês comerem deste fruto, morrendo, vocês morrerão. Cada dia que passa, irmãos, nós estamos nos aproximando do dia da morte. Cada dia que passa.
Cada aniversário que a pessoa faz, que a pessoa, no dia do aniversário, deva se agradecer a Deus, fazer um culto de ações de graça, porque Deus lhe permitiu viver. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Porque o povo no mundo não faz isso. No dia do aniversário, a pessoa vai para um forró, vai para um brega, vai para um cabaré, vai para a mesa de um bar, vai para uma boate, não é verdade? A pessoa vai beber cerveja, a pessoa vai destruir o corpo dele ou dela que Deus fez. A pessoa vai se prostituir, não é verdade? É o que acontece nos dias de aniversário. Só quem faz culto de ações de graça pelo aniversário é crente. Nunca viu? Eu estava ensinando a minha esposa e ensinando meu filho que não basta somente a gente frequentar uma igreja. Igreja nenhuma salva. Nenhuma instituição religiosa pode salvar o pecador. Nenhuma. Nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja Católica, nem a Igreja Metodista, nem a Igreja Batista, nem a Deus é Amor, nem a Mundial do Poder de Deus, nem a Igreja Internacional da Graça do R.R. Soares, nem a Igreja Universal, nem a Igreja Presbiteriana, nem a Igreja O Brasil para Cristo, nem a Igreja Deus é Amor, nenhuma instituição religiosa pode salvar o mais vil pecador. Nenhuma. O que salva são 3 princípios. Primeiro, o pecador reconhecer os seus pecados e a sua necessidade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Reconhecer a necessidade de Deus. Porque, infelizmente, muitos seres humanos vivem na terra como se Deus não existisse. É assim ou não é? É verdade. É desse jeito. As pessoas, seja elas religiosas ou não, sabem que há um Deus no céu. Aleluia. Todos nós sabemos que haverá o dia do juízo final. É verdade. Glória a Deus. E quando a gente vai sepultar alguém, eu não faço, nem a minha família faz, nem os crentes que eu pastoreio também não faz. 2 coisas não se faz em velório. E se você fazia, não faça mais, porque é pecado. Primeiro, pegar um punhado de terra e jogar no caixão. Quem foi que criou essa prática? O cachorro sai jogando na areia. Não é? Sabe quem foi a primeira pessoa a jogar areia sobre um defunto num buraco? Quem foi, pastor? Caim. Ai, foi. Caim matou o irmão dele, cavou o buraco, Não sabia dessa. enterrou Caim. Caim enterrou seu irmão Abel. Mas depois Deus disse: Caim, cadê teu irmão? Porque o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Porque tu maltaste teu irmão, maldito é a terra por tua causa, porque abriu sua boca para receber o corpo do teu irmão. Misericórdia, Jesus. Nos livra de todo mal. Só quem tem interesse de guardar cadáveres, irmãos, é assassino. Eita. Os caras sequestram, violentam uma mulher ou uma criança, cavam um buraco e enterra. Tem as pessoas apropriadas para fazer este trabalho. Quando eu fui sepultar minha filha, em São Miguel, algumas pessoas pegaram o pé e disseram: opa, não, ninguém joga areia lá dentro, ninguém. Foi, pastor. Tem uns coveiros, Eita. o trabalho é deles, é eles que faz isso.
Aleluia. Ninguém. E ninguém também vai jogar areia na cara da minha filha. Tirei meu paletó e botei por sobre o rosto dela e sobre o caixão. Porque não se joga areia na cara do homem de Deus, nem de uma mulher de Deus. Tá certo. Nem de qualquer outro ser humano. Nunca viu? Eu estava ensinando a minha esposa e ensinando o meu filho que não basta somente a gente frequentar uma igreja. Igreja nenhuma salva. Nenhuma instituição religiosa pode salvar o pecador. Nenhuma. Nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja Católica, nem a Igreja Metodista, nem a Igreja Batista, nem a Deus é Amor, nem a Mundial do Poder de Deus, nem a Igreja Internacional da Graça do R.R. Soares, nem a Igreja Universal, nem a Igreja Presbiteriana, nem a Igreja O Brasil para Cristo, nem a Igreja Deus é Amor, nenhuma instituição religiosa pode salvar o mais vil pecador. Nenhuma. O que salva são 3 princípios. Primeiro, o pecador reconhecer os seus pecados e a sua necessidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Reconhecer a necessidade de Deus. Porque, infelizmente, muitos seres humanos vivem na terra como se Deus não existisse. É assim ou não é? É. É verdade. É desse jeito. É. As pessoas, seja elas religiosas ou não, sabem que há um Deus no céu. Aleluia. Todos nós sabemos que haverá o dia do juízo final. É verdade. Glória a Deus. E quando a gente vai sepultar alguém, eu não faço, nem a minha família faz, nem os crentes que eu pastoreio também não faz. 2 coisas não se faz em velório. E se você fazia, não faça mais, porque é pecado. Primeiro, pegar um punhado de terra e jogar no caixão. Quem foi que criou essa prática? O cachorro sai jogando na areia. Não é? Sabe quem foi a primeira pessoa a jogar areia sobre um defunto num buraco? Quem foi, pastor? Caim. Ai, foi. Caim matou o irmão dele, cavou o buraco, Não sabia dessa. enterrou Caim. É. Caim enterrou seu irmão Abel. Mas depois Deus disse: Caim, cadê teu irmão? Porque o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Porque tu maltaste teu irmão, maldito é a terra por tua causa, porque abriu sua boca para receber o corpo do teu irmão. Misericórdia, Jesus. Nos livra de todo mal. Só quem tem interesse de guardar cadáveres, irmãos, é assassino. Eita. Os caras sequestram, violentam uma mulher ou uma criança, cavam um buraco e enterram. Tem as pessoas apropriadas para fazer este trabalho. Quando eu fui sepultar minha filha, em São Miguel, algumas pessoas pegaram o pé e disseram: opa, não, ninguém joga areia lá dentro, ninguém. Foi, pastor. Tem uns coveiros, Eita. o trabalho é deles, é isso que faz isso. Aleluia. Ninguém. E ninguém também vai jogar areia na cara da minha filha. Tirei meu paletó e botei por sobre o rosto dela e sobre o caixão. Porque não se joga areia na cara do homem de Deus, nem de uma mulher de Deus. Tá certo. Nem de qualquer outro ser humano. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo não quer que as pessoas ouçam a pregação. Porque se as pessoas ouvirem a pregação da palavra de Deus, elas vão se conscientizar
da necessidade do perdão dos seus pecados. Toda vez que você for um velório, que você vê um corpo dentro de um caixão, analise com você mesmo. Esta vida partiu deste mundo para a eternidade, perdoado ou morreu na prática do pecado? Eita, Jesus, é verdade. Nós temos que pensar. E até crente. E eu vou falar uma coisa para vocês que muitos pastores não falam. Fala tudo, pastor. É alguém que crê sem ter dúvida. Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, pela pregação do Evangelho, fez com que a fé entrasse no meu coração. Eu não vi Jesus, eu não vi os cravos, Eita, é forte, glória. eu não toquei em Jesus, mas eu creio que Ele está vivo. Eu também creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Ele existe. É, meu Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Oh, aleluia. Eu creio que Jesus é o Salvador do mundo. Glória, glória, Eu creio que Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Glória a Deus. Eu creio porque Jesus Cristo está vivo Eu sei, baixinho. ao mundo. Glória a Deus. glória a Deus. Ele veio. Aleluia. Glória a Deus. É isso que o diabo não quer. Precisa ter o certo. Que você, meu amigo, minha amiga, Aleluia, poderoso é Deus. isso que Satanás não quer que você Teu acredite certo, paizinho. que Jesus Cristo veio. Ele veio e ele foi enviado por Deus o Pai e nasceu através do ventre de Maria Oh, glória. por uma obra e graça do Espírito Oh, Santo. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, Aleluia. ele é Deus no céu, na terra e embaixo da terra. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para fazer o sepultamento. É assim ou não é? Então Caim matou seu irmão e enterrou. Então nunca faça isso. Não. Se daqui para frente você for a um velório e você vê as pessoas jogando areia, que jogue os outros, você não, porque você já está sendo ensinado. Eu não sabia disso. Não. É porque os pastores não ensinam. Os pastores não ensinam, os padres não ensinam, os catequistas não ensinam, os missionários da Assembleia de Deus que passaram por aqui também nunca ensinaram. Mas graças a Deus, enquanto eu estiver no Brejo da Onça vai ter um pregador, um pastor que ensina a doutrina da palavra de Deus como ela é. Né? Porque eu vim para isso, para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Então, duas coisas não se faz. Segunda coisa que não se faz no velório é dizer para alguém: adeus, fulano de tal, até o dia do juízo. E isso mostra o quanto as pessoas não têm conhecimento algum do que vai ser o dia do juízo. Irmão, Deus te guarde, você que está me ouvindo, onde quer que você esteja ouvindo as calçadas, lá em cima, lá embaixo. Deus te guarde de você comparecer no dia do juízo final. Deus livre a tua alma. Deus livre a minha vida, a vida da minha família, de comparecer no dia do juízo final. No próximo sábado, eu vou trazer um ensino sobre isto. Então, a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Jesus. E ainda hoje é assim. Aleluia. Os seres humanos gostam, amam mais as trevas do que a luz. Mas hoje, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés
e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Bendito seja Deus, que do céu nos enviou a Bíblia Sagrada, a sua palavra. E hoje nesta rua, mais uma vez, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Enganado, o nome dela também é Toinha ou é Francisca? Toinha, que mora lá depois da casa do irmão Eduardo, lá no Baixão. Ela pediu um culto, já fiz 2 cultos lá. Quem ouvia a minha voz? Porque Jesus sabia e sabe que muitos no dia de hoje não ouvem mais a voz do Senhor. É por isso que muitos estão fracassados. É por isso que muitos estão caídos. É por isso que muitos estão com a vida espiritual neutralizada. É por isso que não vai para frente, porque não ouve mais a voz de Deus. Mas Deus está falando, e o Espírito Santo está falando. Jesus Cristo disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando fala a igreja, não é o templo feito de tijolo e de cimento e concreto e cerâmica, não. A igreja é a pessoa. Todos nós aqui somos igreja nesta noite. Só que Deus sabe que tem as igrejas obedientes e as igrejas desobedientes. Tem a igreja que ouve a sua voz e a igreja que não ouve mais a sua voz e nem quer ouvir. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E a pergunta é: e quando é, pastor, que Deus vai estar longe? Que se alguém invocar, Ele não vai mais atender, depois que você fechar seus olhos para esta vida. Porque depois que a pessoa morre, seja crente, não crente ou desviado. 3 classes de pessoas que há na terra: os crentes, os não crentes e os desviados. São as 3 classes: o crente, o não crente e o desviado. E essas classes, tem aqueles nessa classe que pela fé abandonaram o pecado. Eu acredito que nesta noite haja pessoas que pela fé tenham abandonado o pecado. E a segunda classe são aqueles que pelo pecado abandonaram a fé. Pelo pecado abandonaram a fé. Então essas 2 classes de pessoas: os que pela fé abandonaram o pecado e aqueles que pelo pecado abandonaram a fé. E Brejo da Onça está cheio de pessoas que pelo pecado abandonaram a fé. Mas ainda há uma palavra de esperança, pois a Bíblia diz: converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Jesus ainda perdoa, Jesus ainda salva, Jesus ainda restaura. Então, as pessoas que estão me ouvindo, eu não tenho o dever de converter ninguém. Eu tenho o dever de converter a mim mesmo. É eu que tenho que me converter e alcançar o Filho de Deus. Não sei o nome desse rio, mas eu estou atravessando a fronteira entre Paraná e Mato Grosso. Daqui a pouco nós chegamos no Uruguai, no Paraguai. Eita glória! A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão, pastor Reinaldo Silva. É com grande satisfação que eu e a minha família estamos fazendo este vídeo para lhe agradecer, meu pastor, pela oferta missionária que o Senhor nos tem enviado. Lhe agradeço pelo Natal missionário
que foi uma bênção para a nossa vida, para a nossa família. Tivemos um Natal feliz, um Natal cristão, graças à oferta missionária que o Senhor nos enviou. Neste mês de janeiro, nós não temos palavra para lhe agradecer. Estou fazendo este vídeo hoje, 1º de fevereiro de 2026, para agradecer ao Senhor e aos pastores que, juntamente com o Senhor, nos mandou esta oferta missionária. Que Deus em Cristo lhe abençoe, lhe dando saúde, prosperando o seu ministério, abrilhantando por onde o Senhor passar. Que Deus em Cristo o abençoe e nós o aguardamos aqui, o seu retorno aqui no sertão do Piauí, em Brejo da Onça. A paz do Senhor, meu pastor, eu e a minha família lhe desejamos um dia, uma noite abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Meus amados irmãos, relembrando ao povo de Deus, a igreja eleita do Senhor, que hoje é o dia de nós nos reunirmos para estarmos na presença de Deus, ceando com Ele. Como Ele disse, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, os irmãos, as irmãs, você, servo e serva de Deus, você tem parte com o Senhor Jesus. Por isso, não falte. Venha para o culto em nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, no povoado Vitória, na pessoa do irmão Antônio, irmã Chiquinha, irmã Raimunda. Avise aí o irmão Edmilson. Alguém tem um telefone do irmão Edmilson? Mande para mim. E avisa ele que nós estaremos às 6 horas, indo aí na Vitória, para ajudar a trazer irmã Raimunda e irmão Edmilson. A paz do Senhor aos irmãos no povoado Santa Helena, que eu me esqueci o nome da irmã agora, do seu filho e das suas crianças. Deus em Cristo abençoe. Estaremos indo até na Santa Helena para ajudar a trazer a irmã, seu filho. Hoje ninguém pode faltar ao culto de ceia. No povoado Baixão, a paz do Senhor, irmão Pedro Amaro, irmã Fátima, no povoado Baixão, irmão Francisco Pereira, presbítero da igreja, irmã Raimunda, irmã Iracema. Nós estaremos passando aí para trazer os irmãos para o culto de ceia em nome de Jesus. Hoje é o nosso primeiro culto de ceia, glória a Deus, né? Do mês de fevereiro de 2026. Graças a Deus, Deus tem conservado o seu povo com saúde e dando graça aos que estão enfermos. Deus abençoe os irmãos no povoado Brejo da Onça. Você, meu irmão, minha irmã, passe este vídeo para os que não estão no grupo da Assembleia de Deus. Amém? Hoje temos grande vitória, grandes bênçãos para compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Temos grandes propósitos de oração. Deixa eu ver aqui mais. Meus irmãos, no povoado Pedra Una, irmã Luísa, a paz do Senhor, aos irmãos ali no povoado atrás dos morros. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus está levando grande providência para vocês, em nome de Jesus. Então, só relembrando, hoje, a partir das 7 horas da noite, nosso culto de ceia na presença do Senhor.
Nunca viu? Eu estava ensinando a minha esposa e ensinando o meu filho que não basta somente a gente frequentar uma igreja. Igreja nenhuma salva. Nenhuma instituição religiosa pode salvar o pecador. Nenhuma. Nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja Católica, nem a Igreja Metodista, nem a Igreja Batista, nem a Deus e Amor, nem a Mundial do Poder de Deus, nem a Igreja Internacional da Graça do R.R. Soares, nem a Igreja Universal, nem a Igreja Presbiteriana, nem a Igreja O Brasil para Cristo, nem a Igreja Deus e Amor, nenhuma instituição religiosa pode salvar o mais vil pecador. Nenhuma. O que salva são 3 princípios. Oh, glória. Primeiro, o pecador reconhecer os seus pecados e a sua necessidade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Reconhecer a necessidade de Deus. Porque, infelizmente, muitos seres humanos vivem na terra como se Deus não existisse. É assim ou não é? É. É verdade. É desse jeito. É. As pessoas, seja elas religiosas ou não, sabem que há um Deus no céu. Aleluia. Todos nós sabemos que haverá o dia do juízo final. É verdade. Glória a Deus. E quando a gente vai sepultar alguém, eu não faço, nem a minha família faz, nem os crentes que eu pastoreio também não faz. 2 coisas não se faz em velório. E se você fazia, não faça mais, porque é pecado. Primeiro, pegar um punhado de terra e jogar no caixão. Quem foi que criou essa prática? O cachorro sai jogando na areia. Não é? Sabe quem foi a primeira pessoa a jogar areia sobre um defunto num buraco? Quem foi, pastor? Caim. Ai, foi. Caim matou o irmão dele, cavou o buraco, Não sabia dessa. enterrou Caim. É. Caim enterrou seu irmão Abel. Mas depois Deus disse: Caim, cadê teu irmão? Porque o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. Meu Deus. Misericórdia, Senhor. Porque tu maltaste teu irmão, maldito é a terra por tua causa, porque abriu sua boca para receber o corpo do teu irmão. Misericórdia, Jesus. Nos livra de todo mal. Só quem tem interesse de guardar cadáveres, irmãos, é assassino. Eita. Os caras sequestram, violentam uma mulher ou uma criança, cavam um buraco e enterram. Tem as pessoas apropriadas para fazer este trabalho. Quando eu fui sepultar minha filha, em São Miguel, algumas pessoas pegaram o pé e disseram: opa, não, ninguém joga areia lá dentro, ninguém. Foi, pastor. Tem uns coveiros, Eita. o trabalho é deles, é isso que faz isso. Aleluia. Ninguém. E ninguém também vai jogar areia na cara da minha filha. Tirei meu paletó e botei por sobre o rosto dela e sobre o caixão. Porque não se joga areia na cara do homem de Deus, nem de uma mulher de Deus. Tá certo. Nem de qualquer outro ser humano. No dia do juízo final vai dizer: ô fulano, rapaz, quantos anos, que bom te ver aqui. É isso que as pessoas pensam que vai ser. Por isso as pessoas inocentes dizem assim: adeus fulano, até o dia do juízo final. Mas no dia do juízo final, eu estarei assistindo, mas não no juízo final. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia do juízo final vai estar somente os perdidos. Aqueles que nasceram na terra,
cresceram, foram pré-adolescentes, adolescentes, jovens, se tornaram adultos, geraram filhos, casaram, enriqueceram, foram ficando velhos, envelheceram, adoeceram e morreram. Porque entenda uma coisa, todos nós que estamos aqui nesta noite, a cada dia que passa, nós estamos morrendo um pouco. A Bíblia diz que Deus diz para Adão e Eva: no dia que vocês comerem deste fruto, morrendo, vocês morrerão. Cada dia que passa, irmãos, nós estamos nos aproximando do dia da morte. É mesmo. Cada dia que passa. Cada aniversário que a pessoa faz, que a pessoa, no dia do aniversário, deva se agradecer a Deus, fazer um culto de ações de graça, porque Deus lhe permitiu viver. Agradecer a Deus pelo fôlego de vida. Oh, glória. É Porque o povo no mundo não faz isso. No dia do aniversário, a pessoa vai para um forró, vai para um brega, vai para um cabaré, vai para a mesa de um bar, vai para uma boate, não é verdade? A pessoa vai beber cerveja, a pessoa vai destruir o corpo dele ou dela que Deus fez. A pessoa vai se prostituir, não é verdade? É o que acontece nos dias de aniversário. Só quem faz culto de ações de graça pelo aniversário é crente. O juízo não é um dia de reencontro. A Bíblia diz que vai ser um dia de tristeza, de angústia. A Bíblia diz que naquele dia é um dia de terror. É quando o ser humano que existiu na terra, desde Adão até os que estiverem vivos no dia do juízo, aqueles que ainda vão nascer nas gerações futuras, que não forem salvos, eles comparecerão para prestar conta dos seus pecados. E hoje nós, os pecadores, estamos ouvindo a pregação do Evangelho e aprendendo o que fazer para ser perdoado dos pecados. Mesmo que Deus nos perdoe, nós não deixamos de ser pecadores. Porém, tem duas qualidades de pecadores na terra: os pecadores perdoados e os pecadores que ainda continuam na prática do pecado. E para estes que vivem na prática do pecado, é que vem a pregação da palavra de Deus para chamar a pessoa ao arrependimento. Como nós acabamos de ler na Bíblia, porque Deus amou o homem de tal maneira que ele deu. Ele não emprestou nem alugou. Ele deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crer não morram, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. A vida do homem não acaba com a morte. Ele vai continuar existindo após a morte, ou no céu ou no inferno. Ou que a pessoa acredite, ou que a pessoa não acredite. É aí onde vem a questão do crente. Porque o crente vai ouvir a palavra de Deus e ele vai tomar uma decisão de obedecer a Deus. Agora, amados, deixa eu falar para vocês, evangélicos, pessoas católicas ou não católicos. Deus não me recebe porque eu seja bom. Deus não me perdoa porque eu faça caridade. Deus não vai me perdoar por eu ser um pai de família, por você ser uma mãe de família, por você prestar favores, dar esmola, ajudar os necessitados. Não, porque a Bíblia diz que por obras ninguém é salvo. Obra não salva. É um dever meu como cidadão na terra ajudar o meu próximo. É um dever meu ser um bom pai, um bom marido.
É um dever meu ser um bom vizinho. É um dever meu. Glória a Deus. Se eu não fizer isso, fizer coisa errada, a polícia me pega e me dá uma pisa. Não é assim? É. Então, amados, é um dever de todo ser humano para fazer o sepultamento. É assim ou não é? Então, Caim matou seu irmão e enterrou. Então, nunca faça isso. Não. Se daqui para frente você for ao velório e você vê as pessoas jogando areia, que jogue os outros. Você não, porque você já está sendo ensinado. Eu não sabia disso. Não. É porque os pastores não ensinam. Os pastores não ensinam, os padres não ensinam, os catequistas não ensinam, os missionários da Assembleia de Deus que passaram por aqui também nunca ensinaram. Mas graças a Deus, enquanto eu estiver no Brejo da Onça vai ter um pregador, um pastor que ensina a doutrina da palavra de Deus como ela é. Né? Porque eu vim para isso, para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Então, duas coisas não se faz. Segunda coisa que não se faz no velório é dizer para alguém: adeus, fulano de tal, até o dia do juízo. E isso mostra o quanto as pessoas não têm conhecimento algum do que vai ser o dia do juízo. Irmão, Deus te guarde, você que está me ouvindo, onde quer que você esteja ouvindo as calçadas, lá em cima, lá embaixo. Deus te guarde de você comparecer no dia do juízo final. Deus livre a tua alma. Deus livre a minha vida, a vida da minha família, de comparecer no dia do juízo final. No próximo sábado, eu vou trazer um ensino sobre isto. Então, igual ao mundo, glória a Deus. Glória a Deus. Ele veio. Aleluia. Glória a Deus. É isso que o diabo não quer, Precisa ter o certo. que você, meu amigo, minha amiga, Aleluia, poderoso é Deus. isso que Satanás não quer, que você Teu acredite certo, Paizinho. que Jesus Cristo veio. Ele veio e ele foi enviado por Deus o Pai e nasceu através do ventre de Maria, Oh, glória. por uma obra e graça do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo, Aleluia. ele é Deus no céu, na terra e embaixo da terra. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É alguém que crê sem ter dúvida. Graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, pela pregação do Evangelho, fez com que a fé entrasse no meu coração. Eu não vi Jesus, eu não vi os cravos, Eita, é forte, glória. eu não toquei em Jesus, mas eu creio que ele está vivo. Também creio. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que ele existe. É, meu Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Oh, aleluia. Eu creio que Jesus é o Salvador do mundo. Eu creio que Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Glória a Deus. Eu creio porque Jesus Cristo está vivo. Eu sei, baixinho. Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o diabo não quer que as pessoas ouçam a pregação. Porque se as pessoas ouvirem a pregação da palavra de Deus, elas vão se conscientizar da necessidade do perdão dos seus pecados. Toda vez que você for um velório, que você vê um corpo dentro de um caixão, analise com você mesmo. Esta vida partiu deste mundo para a eternidade, perdoado ou morreu na prática do pecado? Eita, Jesus, é verdade. Nós temos que pensar. E até crente. E eu vou falar uma coisa para vocês que muitos pastores não falam. Fala tudo, pastor. A condenação é esta:
que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Jesus. E ainda hoje é assim. Aleluia. Os seres humanos Oh, meu Deus. gostam, amam mais as trevas do que a luz. Mas hoje, como diz o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Bendito seja Deus que do céu nos enviou a Bíblia Sagrada, a sua palavra. E hoje nesta rua, mais uma vez, nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Enganado, o nome dela também é Toinha ou é Francisca? Toinha, que mora lá depois da casa do irmão Eduardo, lá no Baixão. Ela pediu um culto, já fiz 2 cultos lá. Alguém ouvia a minha voz, porque Jesus sabia e sabe que muitos no dia de hoje não ouvem mais a voz do Senhor. É por isso que muitos estão fracassados. É por isso que muitos estão caídos. É por isso que muitos estão com a vida espiritual neutralizada. É por isso que não vai para frente, porque não ouve mais a voz de Deus. Mas Deus está falando, e o Espírito Santo está falando. Jesus Cristo disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando fala a igreja, não é o templo feito de tijolo e de cimento e concreto e cerâmica, não. A igreja é a pessoa. Todos nós aqui somos igreja nesta noite. Só que Deus sabe que tem as igrejas obedientes e as igrejas desobedientes. Tem a igreja que ouve a sua voz e a igreja que não ouve mais a sua voz e nem quer ouvir. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E a pergunta é: e quando é, pastor, que Deus vai estar longe? Que se alguém invocar, Ele não vai mais atender? Depois que você fechar seus olhos para esta vida. Porque depois que a pessoa morre, seja crente, não crente ou desviado. 3 classes de pessoas que há na terra: os crentes, os não crentes e os desviados. São as 3 classes: o crente, o não crente e o desviado. E essas classes, tem aqueles nessa classe que pela fé abandonaram o pecado. Eu acredito que nesta noite haja pessoas que pela fé tenham abandonado o pecado. E a segunda classe são aqueles que pelo pecado abandonaram a fé. Pelo pecado abandonaram a fé. Então essas 2 classes de pessoas: os que pela fé abandonaram o pecado e aqueles que pelo pecado abandonaram a fé. E Brejo da Onça está cheio de pessoas que pelo pecado abandonaram a fé. Mas ainda há uma palavra de esperança, pois a Bíblia diz: converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Jesus ainda perdoa, Jesus ainda salva, Jesus ainda restaura. Então, as pessoas que estão me ouvindo, eu não tenho o dever de converter ninguém. Eu tenho um dever de converter a mim mesmo. É eu que tenho que me converter e alcançar o Filho de Deus. Alguém ouvia a minha voz, porque Jesus sabia e sabe que muitos no dia de hoje não ouvem mais a voz do Senhor. É por isso que muitos estão fracassados. É por isso que muitos estão caídos.
É por isso que muitos estão com a vida espiritual neutralizada. É por isso que não vai para frente, porque não ouve mais a voz de Deus. Mas Deus está falando, e o Espírito Santo está falando. Jesus Cristo disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando fala a igreja, não é o templo feito de tijolo e de cimento e concreto e cerâmica, não. A igreja é a pessoa. Todos nós aqui somos igreja nesta noite. Só que Deus sabe que tem as igrejas obedientes e as igrejas desobedientes. Tem a igreja que ouve a sua voz e a igreja que não ouve mais a sua voz e nem quer ouvir. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E a pergunta é: e quando é, pastor, que Deus vai estar longe? Que se alguém invocar, Ele não vai mais atender, depois que você fechar seus olhos para esta vida. Porque depois que a pessoa morre, seja crente, não crente ou desviado. 3 classes de pessoas que há na terra: os crentes, os não crentes e os desviados. São as 3 classes: o crente, o não crente e o desviado. E essas classes, tem aqueles nessa classe que pela fé abandonaram o pecado. Eu acredito que nesta noite haja pessoas que pela fé tenham abandonado o pecado. E a segunda classe são aqueles que pelo pecado abandonaram a fé. Pelo pecado abandonaram a fé. Então essas 2 classes de pessoas: os que pela fé abandonaram o pecado, e aqueles que pelo pecado abandonaram a fé. E Brejo da Onça está cheio de pessoas que pelo pecado abandonaram a fé. Mas ainda há uma palavra de esperança, pois a Bíblia diz: converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Jesus ainda perdoa, Jesus ainda salva, Jesus ainda restaura. Então, as pessoas que estão me ouvindo, eu não tenho o dever de converter ninguém. Eu tenho um dever de converter a mim mesmo. É eu que tenho que me converter e alcançar o Filho de Deus. Isso pode achar. Quando é que a gente acha Deus? Quando a gente vai pedir perdão a outro irmão. É achar Deus. Quando é que a gente acha Deus? Quando a gente vive debaixo de uma unção pastoral. Mas quando o pastor é de verdade. Porque há muitos falsos pastores na terra. Há muitos falsos profetas em nome de Deus. Há muitos falsos cristãos em nome de Deus. Mas a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que nós podemos achar a Deus? Quando nós estamos servindo a Deus debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de uma doutrina bíblica, debaixo da obediência da palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que eu posso achar? Quando eu posso participar de um culto de oração. Quando eu posso participar de uma escola bíblica. Quando eu posso participar do círculo de oração. Quando eu posso receber visita do pastor, dos irmãos. Quando eu posso visitar os irmãos, receber uma oração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que se pode achar a Deus?
quando a gente passa a ser fiel ao Senhor naquilo que Deus entregou em nossas mãos. Ser fiel. Devolver o que é do Senhor. A gente acha Deus. Por quê? Porque estamos cumprindo com o mandamento dele, com uma ordem do céu, que é servir o Senhor e ser fiel nas suas contribuições. Só que uma coisa é certa: a hora da sua morte está chegando. E este é o problema: é que ninguém sabe o dia e a hora da sua morte. Assim como ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque não adianta, depois que fechar os olhos para este mundo, segue-se ao esquecimento de tudo o que há nessa terra. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz que assim como a nuvem que passa e não volta mais, assim são aqueles que descem à sepultura. Nunca mais voltará à sua terra, à casa dos seus pais. Nunca mais voltará a este mundo, nem para fazer o bem e nem para fazer o mal. É por isso que os macumbeiros e muitos catequistas têm raiva quando eu digo que é mentira. Quando alguém diz: eu vi a alma de fulano, a alma de fulano mandou fazer este sacrifício, a alma de fulano veio a mim e pediu um rezado. Não, isso é mentira, é engano do diabo, isto é engodo. O que pode aparecer é um demônio do inferno transfigurado na vida de alguém que já morreu e até imitando a voz de quem já morreu. Porque a Bíblia diz que o diabo, para enganar, se transfigura até em anjo de luz. Que alguém pode buscar a Deus e a pessoa não pode mais achar. É quando a pessoa passa deste mundo para a eternidade. A Bíblia fala, Jesus ensinando em Lucas 16, que um certo homem rico, que se vestia de roupas finíssimas, caro, mas este homem não queria saber de Deus. Esse homem não tinha arrependimento no seu coração. Este homem tinha tanto poder, tanta riqueza, tanta prosperidade, que ele achava que não precisava de Deus. A Bíblia diz que um certo homem chamado Lázaro, um pobre mendigo, foi à porta deste rico, pedir, pelo amor de Deus, um pedaço de pão. Mas o rico não lhe dava atenção, porque sempre é assim. Quando as pessoas adquirem algo na vida, é natural que muitos se esqueçam de Deus. Muitas pessoas. Só que uma coisa é certa: a hora da sua morte está chegando. E este é o problema: é que ninguém sabe o dia e a hora da sua morte. Assim como ninguém sabe o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Porque não adianta, depois que fechar os olhos para este mundo, segue-se ao esquecimento de tudo o que há nessa terra. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz que assim como a nuvem que passa e não volta mais, assim são aqueles que descem à sepultura. Nunca mais voltará à sua terra, à casa dos seus pais. Nunca mais voltará a este mundo, nem para fazer o bem e nem para fazer o mal. É por isso que os macumbeiros e muitos catequistas têm raiva quando eu digo que é mentira. Quando alguém diz: eu vi a alma de fulano, a alma de fulano mandou fazer este sacrifício,
A alma de fulano veio a mim e pediu um reizado. Não, isso é mentira, é engano do diabo, isto é engodo. Senhor a Deus, enquanto eu tenho a minha visão e eu posso ler a Bíblia. Quantos crentes têm abandonado a Bíblia? A Bíblia está enrolada dentro de casa, igualmente o papel higiênico. Quando é que a gente pode buscar a Deus? Enquanto não veio a surdez. Quando a pessoa consegue ouvir os conselhos da palavra de Deus. Quando a pessoa consegue ouvir um hino de louvor a Deus. Enquanto a pessoa consegue ouvir as palavras de uma oração. Enquanto a pessoa consegue ouvir a pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas estão surdas espiritual, porque não conseguem ouvir nem mais a voz do Espírito Santo, quanto mais a pregação da palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que eu posso achar? Quando eu posso ir à igreja, pedir perdão ao Senhor, pedir a perdão à igreja, me reconciliar com Deus, pedir o perdão de Deus, receber o amor de Deus. É nesse tempo, feliz dos crentes que se arrependeram dos seus pecados. Senhor a Deus, enquanto eu tenho a minha visão e eu posso ler a Bíblia. Quantos crentes têm abandonado a Bíblia? A Bíblia está enrolada dentro de casa, igualmente o papel higiênico. Quando é que a gente pode buscar a Deus? Enquanto não veio a surdez. Quando a pessoa consegue ouvir os conselhos da palavra de Deus. Quando a pessoa consegue ouvir um hino de louvor a Deus. Enquanto a pessoa consegue ouvir as palavras de uma oração. Enquanto a pessoa consegue ouvir a pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas estão surdas espiritual, porque não conseguem ouvir nem mais a voz do Espírito Santo, quanto mais a pregação da palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que eu posso achar? Quando eu posso ir à igreja, pedir perdão ao Senhor, pedir a perdão à igreja, me reconciliar com Deus, pedir o perdão de Deus, receber o amor de Deus. É nesse tempo, feliz dos crentes que se arrependeram dos seus pecados e foram à igreja, pediram perdão, se reconciliaram com Deus, se reconciliaram com a igreja. Bem-aventurado, bem feliz são estes, porque receberam o perdão de Deus, receberam o perdão da igreja, receberam o Espírito Santo, receberam os dons espirituais, e hoje estão servindo a Deus, cantando, pregando e levando outros aos caminhos do Senhor. Porta do seu coração. Estou batendo na porta da sua casa, trazendo a palavra de Deus. Hoje estou sendo um Lázaro na sua porta, trazendo a pregação da palavra de Deus. E ele reconheceu Lázaro, que era aquele que batia na sua porta pedindo um pedaço de pão. Queria comer das migalhas. Mas o homem rico, com o coração duro, não somente fechou o coração, como fechou as portas da sua casa. E hoje tem muitas pessoas igual o homem rico, com o coração fechado, não recebe a palavra de Deus, não tem mais arrependimento, nem culto na sua casa não querem mais, porque está com o coração fechado e a porta da casa fechada para Deus. Mas Jesus ainda fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo.
Deus não tem outra opção a não ser perdoar o pobre, miserável pecador que se aproxima dele, a Bíblia então faz um apelo para os pecadores, dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. E aí surgem duas perguntas. Quando é que alguém pode buscar a Deus e não poder mais achá-lo? Quando é? Porque a Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23 e o versículo 24, que Deus está em toda a terra. A sua glória enche todo o planeta Terra. E que não há ninguém na face da terra que se esconda no esconderijo que ele não possa encontrá-lo. Pelo contrário, aonde a pessoa estiver, lá está os olhos de Deus. São passageiras, são enganosas. Às vezes, nós somos enganados com o nosso próprio coração. A Bíblia diz que enganoso e perverso é o nosso coração. Quem vai entender os erros do coração? A Bíblia ainda diz que do coração do homem procede todos os maus desígnios, a bebedeira, a imundícia, a prostituição, o assassinato, o adultério, a glutonaria, a inveja. Tudo que é mal procede do nosso coração. O nosso coração é tão mau que nos afasta de Deus. O nosso coração é tão perverso que quando se ouve o apelo para saber se alguém quer aceitar Jesus, o dedinho é: hoje não. Deus falando que Ele criou todas as coisas e que nada que existe hoje não existia antes, mas pelo poder que tudo na vida é passageiro. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, para nós, os homens, não se esquecer de Deus, não botar a confiança na incerteza das riquezas, e o mal, o que é certo e o errado. Esse tempo que eu tenho condições de ir para a igreja buscar a Deus, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que se pode achar a Deus? Enquanto não vem um derrame cerebral. Quantas pessoas que do nada tiveram um derrame, o chamado AVC, perderam o sentido, perderam o juízo, ficaram imóveis, paralisados, vegetando. Nestas situações, ninguém mais pode buscar a Deus. Vida do homem. E vocês observem que o homem mais rico do Brasil chamava-se Silvio Santos. Ele era mais rico do que qualquer governador, prefeito ou presidente que haja no Brasil. Mas tudo que Silvio Santos adquiriu não deu para livrá-lo da morte e descer à sepultura em um caixão de madeira, assim como desce para a sepultura o pobre, o rico, o analfabeto, o que é crente e o que não é crente, o que serve a Deus e o que não serve. A Bíblia diz que todos descerão para a sepultura. Agora, que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é? É nesse tempo que estamos vivendo, que nós estamos respirando com saúde, no momento que nós estamos bom do juízo.
Muitos se esquecem de Deus por causa do marido. Outros se esquecem de Deus por causa da esposa. Outros se esquecem de Deus por causa dos pais. Muitos abandonam a Deus por causa dos filhos. Outros abandonam os filhos por causa da maldade que há em seus corações. E que a gente pode depositar confiança naquilo que a gente consegue neste mundo. Mas a Bíblia diz, mas que ponham a sua confiança em Deus, que tudo nos dá para dela nós desfrutar. É Deus quem dá o que nós precisamos. É Deus quem dá o fôlego para nós respirar o oxigênio neste planeta. Por causa de Deus, nós vivemos e nós nos locomovemos, diz a Bíblia. Por isso devemos lembrar que é por causa dele, Jesus Cristo, que nós existimos. Tendência de se esquecerem de Deus quando ficam famosas, quando ficam ricas, quando conseguem um bom patrocínio, quando conseguem um bom emprego, quando tem saúde, que a pessoa pode correr para um lado, para o outro, fazer o que bem entende, as pessoas têm a tendência de se esquecer de Deus e viver neste mundo como se Deus não existisse. É que nós podemos buscar a Deus enquanto a pessoa não teve amnésia. Uma doença que faz a pessoa esquecer quem ele é, qual é o seu nome, quem é as pessoas que ele vê, aonde ele está, aonde elas vivem. A amnésia é o esquecimento que faz com que a pessoa esqueça até que Deus existe. E nós sabemos que a salvação é pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. A salvação não está numa igreja. A salvação não está dentro de casa. Não adianta sermos crentes dentro de casa. Não adianta sermos crentes só dentro da igreja. E quando eu digo isso, porque dentro da igreja é o lugar de buscar uma Deus e de nós sermos transformados. Pode achar. Quando é que a gente acha Deus? Quando a gente vai pedir perdão a outro irmão. É achar Deus. Quando é que a gente acha Deus? Quando a gente vive debaixo de uma unção pastoral. Mas quando o pastor é de verdade, porque há muitos falsos pastores na terra, há muitos falsos profetas em nome de Deus, há muitos falsos cristãos em nome de Deus, mas a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que nós podemos achar a Deus? Quando nós estamos servindo a Deus debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo de uma doutrina bíblica, debaixo da obediência da palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Quando é que eu posso achar? Quando eu posso participar de um culto de oração. Quando eu posso participar de uma escola bíblica. Quando eu posso participar do círculo de oração. Quando eu posso receber visita do pastor, dos irmãos. Quando eu posso visitar os irmãos, receber uma oração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que o homem se enche de entendimento, de sabedoria, criam armas de fogo, arma nuclear, criam projetos que desenvolvem e descobrem como destruir as bactérias que estão alastrando e matando o ser humano. O homem descobriu o poder da ciência, já foram na Lua, e o homem cria armas poderosas que pode destruir o planeta em questão de minutos. Mas com tudo isso, senhores e senhora, o homem chega o dia que ele tem que descer à sepultura. E feliz daqueles
que ainda desce numa sepultura, porque tem aqueles que são jogados nos mares e devorados pelos peixes e tubarões, tem aqueles que são queimados vivos e depois se vê só as cinzas e os pertences pessoais. Acabando afastados de Deus, muitos preferem morrer desviado do que se reconciliar e abandonar o pecado para viver com Deus. Nós seríamos tudo enganado pelos demônios dos terreiros de macumba. Então, se alguém dizer para você: olha, a alma de fulano apareceu para mim para fazer um reizado, repreenda. É um engano do diabo, é mentira dos demônios. O diabo quer te afastar de Deus. Mas tem pessoas que, mesmo sabendo que é o diabo, vão atrás. Porque a Bíblia diz que tem duas classes de pessoas: os filhos da luz e os filhos das trevas. Lamentavelmente, é uma realidade. Agora, alguém ouvia a minha voz, porque Jesus sabia e sabe que muitos no dia de hoje não ouvem mais a voz do Senhor. É por isso que muitos estão fracassados. É por isso que muitos estão caídos. É por isso que muitos estão com a vida espiritual neutralizada. É por isso que não vai para frente, porque não ouve mais a voz de Deus. Mas Deus está falando, e o Espírito Santo está falando. Jesus Cristo disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando fala a igreja, não é o templo feito de tijolo e de cimento e concreto e cerâmica, não. A igreja é a pessoa. Todos nós aqui somos igreja nesta noite. Só que Deus sabe que tem as igrejas obedientes e as igrejas desobedientes. Tem a igreja que ouve a sua voz e a igreja que não ouve mais a sua voz e nem quer ouvir. Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. E a pergunta é: e quando é, pastor? Mas eu não posso converter nenhum de vocês, que vocês sejam crentes verdadeiros ou não. Quem faz essa parte da conversão é o Espírito Santo. O meu dever é apenas pregar e ensinar o caminho da salvação a todas as pessoas, crentes, não crentes ou desviados. Agora a segunda parte é com você. É você que responde a Deus pela sua fé. Se você aceita Jesus, se você se reconcilia, se você abandona os seus pecados, ou se você vai continuar abraçado com o diabo. Tô nada. Eu quase não vinha pra cá. Da minha filha. Eu também nunca vim pra cá, só quando era criança, né? Você é muito inteligente. Ô mãe, quando eu tinha 2 aninhos, eu parecia um pouco louquinha, né?
dentro, eu era louquinho por docinho. Faz meio, tô restando já. Irmão Bezerra. Pai Senhor. Olha aqui, irmão Bezerra. E esse aqui? Tudo é filho. Eu sei, mas... Vai dizendo os nomes. Isso aqui é o Samuel, lembra do Samuel? Mas não tô para... O chorão. O Chorãozinho. Esse aqui eu lembro. Ali o Jeremias, lembra do Jeremias? E aquele... Rapaz, negão da deixa mãe. Esse é o Ô, Jeremias. meninão, rapaz, como é que tá, meu filho? Essa aqui foi embora na barriga. Mocinha, rapaz, aqui é a caçula. Pai Senhor. Samuel. Ó, essa aqui foi a nossa dirigente do Circo de Oração. O irmão Bezerra foi o primeiro crente que eu orei para Jesus batizar no Espírito Santo e batizou na mesma hora. Quando foi? Viu? O crente que eu fui mais velho foi o que eu escrevo aqui. Olha aí, daqui a pouco vamos fazer aqui um vídeo com o irmão Bezerra relatando como foi o trabalho missionário nosso. Estamos com quase 13 anos que saímos daqui do povoado das Milhãs. Foi meu obreiro, meu auxiliar, continua sendo um grande amigo. E eu tive nessa calçada, bem aqui sentado com ele, irmã. E ele disse assim: Anjo, rapaz, por que eu não sou batizado do Espírito Santo? Já tenho mais de 10 anos de crente. Eu disse: por que você nunca quis? Não, eu quis. Não quis não. Porque Jesus quer lhe batizar. Se você tiver sede e pedir, ele batiza. Isso foi num dia de sábado de tarde. Aí segunda-feira fizemos a reunião de obreiro. Eu disse: vem cá. Olha aqui, ele se ajoelhou, botei aqui o irmão Garcia, os obreiros, irmão Humberto, Zé Braz. Oramos. E Jesus batizou ele no Espírito Santo. Rapaz, mãe fica novinha. Olha aí. Rapaz, é novinha Até logo mais. Nós trabalhávamos aqui como missionário no povoado das Milhãs, servindo a ti, juntamente com teu servo, tua serva irmã da luz, na direção do Circo de Oração. E nós te louvamos porque naqueles períodos, Pai, o Senhor nos abençoou em todas as coisas. Te agradeço pelo irmão Bezerra estar aqui. Ainda está contando história para a tua glória, louvando o teu nome e te bendizer. Aleluia. Pai Santo, que nessa data que eu estou aqui com a missionária Iranilde, tua serva, meus filhos, Pai Santo, a Radassa que ele não conhecia, nem a Esté que ele não conhecia, pois quando nós saímos daqui, meu Pai, tua serva carregava a Radassa ainda no ventre. Mas hoje aqui com Samuel, com Jeremias, com Josué, voltamos a este lugar, aonde tanto o Senhor nos abençoou. E eu te agradeço, Pai, porque aqui está teu servo. No dia que nós oramos a ti, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. E até hoje ele está firme na fé. Eu oro pela sua saúde, pela saúde da irmã Maria da Luz, pelos seus filhos, os que estão servindo a Deus, ou aqueles que possam ter esfriado, mas que todos se voltem para a tua presença, pois esta família é tua, este povo nas Milhãs é teu, Senhor. Te agradeço pelos crentes que aqui estão espalhados neste povoado, e representando a mensagem do Evangelho. Pai Santo, eu te agradeço que nessa data, Pai, 21 de janeiro de 2026, teu nome seja glorificado. Eu te agradeço pelo teu Filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.